E para que essa anamnese seja eficiente e direta, ela tem que ser dividida em 7 sessões principais, que são a sessão número 1, referente aos dados cadastrais, sessão número 2, histórico pessoal, sessão número 3, histórico familiar e pessoal associados à saúde, sessão número 4, histórico de treino, sessão número 5, pilares do condicionamento físico, sessão número 6, últimos treinos realizados e sessão número 7, considerações finais. E lembrando que, se você quiser, eu vou disponibilizar essa planilha em Word e vou deixar na descrição do vídeo a maneira que você tem para adquirir esse material, tá? Totalmente gratuito, 100% gratuito, não se preocupe. Então agora a gente vai entender detalhadamente cada uma dessas 7 sessões. Vamos aqui para o computador. Então é interessante que essa sua avaliação funcional ela tem uma capa, né, escrita avaliação funcional e tem o seu logo. Caso você não tenha nenhum logo, você pode apenas escrever o seu nome, enfim. É interessante que esse documento que você envie para o seu cliente, especialmente se ele for um documento em Word, ele seja identificável com a sua marca, já na capa do material. Jorge Araújo, exercício de nutrição. Para quem não sabe, eu sou estudante de nutrição. Eu estou me formando em nutrição ainda esse ano de 2023. Então, esse aqui é meu logotipo. Você pode simplesmente pegar, deletar e colocar o seu logotipo lá, tá? Então, começando a sessão 1 da anamnese, a gente tem o nome completo, a data de nascimento, telefone, e-mail e redes sociais, né? Isso aqui é interessante, até para você poder saber a idade desse seu cliente e ter os contatos principais de telefone, e-mail e de redes sociais. Por quê? Nas próprias redes sociais, você vai entender depois que lá você vai conseguir informações muito preciosas do dia a dia do seu cliente, da família dele, quem que ele gosta, o que ele gosta de fazer, quem faz parte da real rotina dele. Então, você tendo acesso aqui às redes sociais dele é mais uma maneira de você conhecer esse seu cliente a fundo. Então, esses dados são obrigatórios. Na seção número 2, você vai entender um pouco do histórico pessoal daquele cliente, principalmente em relação à sua rotina. Você vai perguntar para ele como é que é a rotina dele durante a semana, o que ele costuma fazer nos finais de semana, para você entender se é um cliente que trabalha muito, se ele trabalha pouco, se final de semana ele tem mais tempo com a família, se ele vai treinar. E dessa maneira você vai conseguir montar um treino muito legal para ele. Se, por exemplo, é um médico que na quarta-feira ele sai de um plantão e vai direto para a academia treinar com você, talvez esse dia não seja interessante você montar um treino aeróbico muito intenso ou propriamente um treino de força muito intenso. Então, sabendo dessas informações, você consegue direcionar melhor o treino para a rotina daquele seu cliente. Na 2.3, você vai perguntar para ele como é a rotina dele durante o trabalho, não só os dias que ele trabalha, mas como é aquele trabalho dele. Por exemplo, se for um cliente representante, que durante 2 vezes na semana ele trabalha em pé, caminhando o dia inteiro, talvez um dia de perna não seja interessante para aquele dia que ele trabalha em pé. Enfim, a sessão de histórico pessoal é para você conhecer a fundo a rotina desse seu cliente, além de atividades com a família, lazer e tudo mais que ele puder acrescentar. E dessa rotina da família você vai entender também se é aquele cliente que sai um pouco da linha na alimentação, ou então na ingestão de bebida alcoólica, ou então até mesmo no fumo. Isso tudo você vai levar em consideração durante a prescrição dele, seja em exercícios a mais de cardio, ou então se ele tem um final de semana muito intenso. Obviamente que na segunda-feira talvez não seja um dia bom para você começar pegando pesado, isso vai depender da periodização que você resolver fazer com ele. Mas você precisa saber essas informações da seção número 2 do histórico pessoal desse cliente. Na seção número 3, a gente vai falar mais até do histórico familiar e pessoal associados à saúde desse cliente, ou seja, você quer saber um pouco da genética desse seu cliente de personal. Então, você vai fazer algumas perguntas ligadas a doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas doenças, muitas vezes até adquiridas por comportamentos inadequados, ou então, para algumas pessoas, independente, né, do estilo de vida, o componente genético ele pesa, então eles vão ter aquilo de maneira genética. E você vai começar perguntando sobre cardiopatia, se ele tem, ou então quem na família tem, além da cardiopatia, doenças neurodegenerativas, histórico de câncer, obesidade, diabetes, ou então outra patologia ou doença crônica que ele queira também evidenciar, além dessas principais. Lembrando que a grande maioria dessas é adquirida conforme um comportamento inadequado, só que outras, infelizmente, como câncer, ou então
patologias neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, isso aí, o componente genético ele pode pesar contra esse seu cliente. Então é interessante que você faça esse mapeamento. E a seção 3.2 são as medicações de uso contínuo. Obviamente, se ele tiver alguma dessas patologias aqui constatadas, ele deve se medicar. É provável que ele se medique para poder tratá-las. Então, você vai entender qual medicação aquele médico dele passou para ele e com que finalidade ele toma aquela medicação. É interessante que ele dê para você o máximo de detalhes possíveis. Na seção 3.3 é o questionário de prontidão para atividade física, que é o famoso PARQUE. Esse questionário ele tem o objetivo de identificar a real necessidade de uma avaliação pré-treino realizada por um médico, ou seja, se o médico precisa avaliar esse seu cliente antes dele começar a treinar com você. Não quer dizer que ele não possa começar a treinar, mas se você pensar em intensificar aquele treino daquele seu cliente, o médico tem que dar um aval, mesmo que ele responda sim para alguma dessas 7 perguntas abaixo. E se esse seu cliente responder não para todas essas 7 perguntas abaixo, isso te isenta do atestado médico. Ou seja, caso esse cliente omita alguma informação ligada à questão clínica, à questão metabólica dele, você é isento de algum problema futuro. Por exemplo, se ele diz que não tem nenhuma cardiopatia e porventura ele passa mal, ele é internado e é constatado, se ele respondeu não no PARQUE, teoricamente você está livre de sofrer as consequências de alguém que, mesmo sabendo que o cliente tem alguma cardiopatia, faz um treino inadequado para esse cliente. Obviamente, se o seu treino é inadequado, mesmo que ele não tenha nada, isso não te isenta. Por quê? Porque você tem grandes chances de machucar aquele seu cliente. Então, todas essas opções dadas como negativas em um treino eficiente, grandes são as chances de você ter uma rotina segura de treinos com esse seu cliente de personal. Então, leia com bastante calma todos esses 7 pontos e o cliente vai preencher o nome, a idade, a data e vai assinar. Se ele responder sim em alguma dessas 7 questões, então ele vai ter que assinar um termo de responsabilidade para a prática dessa atividade física, deixando claro que é essencial que ele busque um médico para que esse médico avalie a real condição desse cliente na prática do exercício físico. E esse médico vai te orientar dependendo da patologia ou da doença crônica que esse cliente tenha. E você, mais uma vez, trabalha com muito mais segurança. E na seção 4, a gente vai falar sobre o histórico de treino. E a pergunta 4.1 já é ligada ao presente e ao passado esportivo que esse cliente tem. Ele vai dar o máximo de informação, não é à toa que é uma pergunta aberta. E é aqui que você também começa a entender quais são os principais desejos daquele cliente, quais são os principais objetivos. Ele vai enumerar se é emagrecimento, hipertrofia, saúde ou performance, então todos. Ele vai enumerar exatamente qual deles ele quer enfatizar. Por exemplo, você pode ter algum cliente que queira emagrecer e queira competir em algum esporte específico. Então, ele vai colocar lá o emagrecimento, vai colocar a meta dele e, além disso, ele vai colocar a performance também, né? A meta de performance que ele tem. E dentro desses objetivos assinalados, ele vai colocar em ordem de acordo com a importância. Ou seja, por exemplo, o emagrecimento é o primeiro, a saúde é o segundo e a performance é o terceiro. A hipertrofia ele não almeja tanto. Então, vai depender do seu cliente de acordo com o objetivo que ele tenha. Na seção número 5, a gente vai entender os pilares do condicionamento físico ligados àquele objetivo que o cliente selecionou na seção 4. E é dessa maneira que você vai planejar o treino dele para otimizar esses resultados, para que você cumpra as metas que vocês traçaram juntos. E a primeira colocação nada mais é do que você já treinou antes com o personal, é interessante que você saiba disso, caso ele não tenha treinado, ele vem zerado para você. Agora, caso ele tenha treinado, é legal que você saiba a experiência com aquele tipo de serviço, uma vez que esse serviço que você vai executar com ele, o que teve de positivo, o que teve de negativo. Por exemplo, foi positivo porque acelerou muito o meu resultado, porém foi negativo porque o meu personal faltava muito. Olha só, o personal dele faltava muito, então ele se atrasava, ou então assim, ele achava que muitas vezes o treino não era compatível com o nível que ele tinha de condicionamento, então ele se machucou. Enfim, é a hora de você entender de que maneira, caso aquele seu cliente tenha treinado com o personal, ele avaliou aquela experiência, para que você otimize o que ele tirou de positivo e não cometa os mesmos erros que ele teve de negativo com o outro profissional que trabalhou com ele no passado. Então a gente vai focar nos 3 principais pilares do condicionamento, que são força, você vai perguntar se ele já praticou
qual atividade específica e por quanto tempo ele praticou, se ele ainda pratica atualmente. E dessa maneira, você já enquadra ele como cliente iniciante, intermediário ou avançado para essa valência física, né? Para esse pilar do condicionamento que é a força. E você vai deixar ele se autoclassificar como iniciante, intermediário, avançado ou até mesmo atleta. Você vai ouvir da boca dele de que maneira ele acha que ele se encontra atualmente, para que depois, com todas essas informações preenchidas, você realmente verifique se a classificação que ele se dá bate com o que você dá para ele. Porque, dependendo do cliente, ele pode achar que é um cara avançado, mas, de certa maneira, pelo que ele falou para você, pelo que ele mostrou nessa anamnese, ele pode ser um cara intermediário, ou vice-versa. Ele pode estar achando que é um cliente iniciante, quando, na verdade, já tem bastante experiência. Então, é importante que ele faça essa autoavaliação. E em relação à frequência semanal, também é importante que ele diga quantas vezes a semana ele quer treinar, não só com você, mas também sozinho, né? De maneira geral, com a sua totalidade, porque é dessa maneira que você vai elaborar a rotina de treino dele para aquela valência física. Por exemplo, o cara quer treinar musculação, quer treinar força 4 vezes na semana. O cardio, ele já quer colocar 3 vezes. Isso vai ter mais à frente no pilar cardio. Então, é interessante que ele responda isso para que você possa elaborar o melhor treino voltado para a rotina daquele cliente. Na 5.1.5, que nada mais é do que o tempo que ele tem disponível para treinar aquela valência física. Aí você vai fazer perguntas mais específicas também ligadas a dor, desconforto ou uma lesão em algum músculo, né, que envolva aquele treinamento que você vai fazer. E além disso, o que ele gosta de executar, quais são os exercícios que ele gosta de treinar, qual músculo ele quer enfatizar também. Isso é muito importante para a elaboração do trabalho. Não só o músculo que ele gostaria de treinar, como aquele que ele não quer enfatizar tanto. Ou então um exercício que ele não gosta de realizar. Ou então, Jorge, quando eu treino braço, mulher falando, né? Quando eu treino braço, geralmente eu não vou à academia. Então talvez uma estratégia de treino combinado de braço e perna na mesma sessão seja interessante. Então você vai pegar todas essas informações na anamnese desse cliente. E falando agora do pilar cardiorrespiratório, mesma coisa. Se o cliente já treinou antes, já praticou, se ele faz alguma coisa, hoje em dia, por exemplo, antigamente eu corria na rua com bastante frequência, hoje em dia sequer eu faço isso, então, eu frequentei muitas aulas de spinning. É nessa hora que você vai entender aquele passado do cliente para esse pilar de condicionamento, que no caso aqui é o pilar cardiorrespiratório. E dessa maneira também você vai enquadrá-lo no nível iniciante, intermediário, avançado ou até atleta. E mais uma vez, ele vai se autoavaliar. Você vai ouvir daquele cliente como ele se enxerga em relação àquela valência física, se ele se considera iniciante, intermediário ou avançado. Uma diferença lá do treino de força, na 5.2.4, é o seguinte: que tipo de método ele costumava praticar, se era um método contínuo ou se era um método intervalado. Por que essa pergunta na anamnese do pilar cardiorrespiratório? Porque se for um aluno iniciante ou intermediário, provavelmente o histórico de treino dele com o pilar cardiorrespiratório foi basicamente com treinos contínuos, ou seja, ele ligava lá o ergômetro, a esteira, a bicicleta e ficava pedalando de maneira contínua. Ele não variava a intensidade, ele não colocava mais carga, ele não corria mais rápido, ele não rodava mais rápido, enfim. Agora, se um cliente que fazia treinos mais intervalados, você já pode até classificá-lo como cliente de intermediário a avançado, porque o treino intervalado ele é um treino mais intenso. E essa pergunta tem nesse pilar de condicionamento, que é muito importante para que você classifique esse seu cliente. E mais uma vez, a gente tem sobre a frequência semanal, a gente tem sobre a duração de cada sessão dessa valência física. As perguntas se repetem, tá, personal? Então, assim, ela se repete, mas ela é de valências físicas diferentes. Por exemplo, um cliente seu pode relatar uma dor no ombro, treinando musculação, e essa dor não se repetir no treino aeróbico, de natação, por exemplo. Estou dando um exemplo. Pode ser que se repitam. Então, quando eu faço perna, eu não sinto dor no joelho, quando eu treino perna lá no leg. Agora, quando eu corro, eu sinto. Então, é interessante. Essas perguntas elas têm que se repetir, porque dependendo da valência física, a estrutura, né, músculo, articulação, enfim, ela pode ter respostas diferentes. Aqui também você tem noção de que tipo de ergômetro aquele cara gosta de fazer, porque muito mais do que um ergômetro que você acha que seja ideal para ele, é o que ele gosta de fazer, é o que ele tem hábito de praticar. Isso vai aumentar muito a aderência desse seu cliente naquela atividade física, né? E também algum ergômetro que ele não gosta de fazer. Isso é muito importante, porque você não obrigue ele a ficar fazendo aquele ergômetro e que ele sinta como se fosse uma tortura. Você quer o seu cliente treinando de maneira feliz e contente com os resultados que ele está conseguindo.
Falando de flexibilidade, mais uma vez, aquela pergunta, se ele já praticou antes e se ele pratica atualmente, que tipo de modalidade, seja alongamento normal, seja só aquele alongamentozinho antes de correr, seja fez yoga, seja fez pilates. Enfim, caso ele tenha feito essas atividades, elas vão estar presentes lá naquele histórico de passado, então o que ele tem feito também atualmente. Mais uma vez, o nível que ele se considera, para que você veja se bate com a sua classificação daquele cliente. E o interessante também aqui, né, é saber se a maioria do treino dele era estático ou dinâmico. Provavelmente aquele cliente que fazia um treino estático era para melhorar a flexibilidade. Já o cara que faz um treino dinâmico, muitas vezes esse treino dinâmico servia de aquecimento para outras atividades, como a própria musculação, ou então prioritariamente o treino aeróbico, que é muito comum o cliente se alongar de maneira dinâmica antes que ele realize aquela atividade física. Mais uma vez, a frequência semanal que ele pretende fazer, ou então que você entenda que ele pretende fazer para você direcionar quantas vezes aquele cliente vai realizar essa variância física e quanto tempo também. A questão de dor, desconforto ou lesão é importante, lembrando que na flexibilidade pode ser diferente da força e que pode ser diferente do treino aeróbico. E além disso, a região do corpo que ele gostaria de enfatizar, por exemplo, minha coluna dói muito, eu sinto muita dor aqui nos músculos das costas, ou então a minha cervical acaba comigo. Então você vai entender que essa região ou esses músculos deverão ser enfatizados no treino de flexibilidade desse seu cliente, assim como os movimentos que ele foi recomendado a não fazer, muitas vezes por outros profissionais, ou então até por um médico. E você vai avaliar realmente se aquele posicionamento de outros profissionais fazem sentido de acordo com a sua avaliação dentro, não só daqui da anamnese, como no campo de batalha, na parte prática. E outro pilar cada vez mais comum e frequente dos nossos clientes de personal é o pilar da performance. Hoje em dia a gente tem muito cliente que além de treinar na musculação, fazer alguma outra atividade com a gente personalizada, também pratica uma modalidade esportiva com frequência, seja, sei lá, o tênis, seja natação, alguma luta como jiu-jitsu, judô, ou então algum esporte mesmo, aquele seu cliente que é peladeiro e quer melhorar a performance dele lá no futebol, enfim. Isso é muito comum, está cada vez mais em alta entre os clientes de personal trainer. Então é muito importante a gente tentar entender desse nosso cliente quais modalidades ele já praticou, e quais que ele está praticando atualmente, o que ele visa praticar. E é muito importante a gente entender em que nível aquele cliente se autoclassifica, se para ele é iniciante, intermediário ou até mesmo avançado. E na questão esportiva, a gente tem a questão do atleta, não só amador, como profissional. E tem até um caso em personal que é colega meu que já atendeu um jogador de futebol profissional de primeira divisão e de um grande clube do Brasil. Então, assim, é raro, mas pode acontecer. Você pode fazer um treinamento específico dentro da academia com alguém que também tem um treinamento físico no clube. Enfim, isso pode acontecer, a gente não pode descartar. Então, aquele cliente ele vai se autoavaliar, ele vai se autoclassificar dentro dos níveis de condicionamento. E é interessante também você entender, uma vez que, já que é uma prática esportiva, uma das valências físicas mais treinadas nessa prática é a resistência cardiorrespiratória. Então, dependendo da frequência semanal que ele faça esse esporte, pode ser que você retire algumas sessões de treino cardiorrespiratório da semana dele para que ele não atinja um excesso de atividade. Isso pode gerar um overreaching ou overtraining, o que pode fazer com que ele se lesione com mais facilidade, já que ele está trabalhando com excesso de treinamento. E a questão do treino também é bem relativa, vai depender muito da modalidade que aquele seu cliente está praticando. Por exemplo, em alguns clubes de tênis, a procura por esse esporte é tão grande que algumas aulas têm durado aproximadamente 30 minutos para que esse professor consiga atender cada vez mais praticantes por dia. Então, o tempo da sessão do treino esportivo ele vai ser de acordo com a modalidade que aquele seu cliente pratica. E aqui no pilar de performance, não só a questão cardiorrespiratória, mas também se aquele seu cliente também realiza algum treino físico que não seja só o que você usa na academia, por exemplo, dependendo da modalidade e do nível de condicionamento, se for um cara avançado ou um atleta amador, por exemplo, ele pode treinar potência específica para a modalidade que ele vem treinando ultimamente. Isso ele tem que te passar para que os treinos que você monte na academia não sejam concorrentes ao que ele vem se condicionando também fora da academia, que nesse caso da performance, a prática específica é o que vai dar o melhor resultado para ele em termos de rendimento. Trabalho nenhum que você faça
seja na musculação, na força, né, ou na parte cardio, vai ser melhor do que aquela prática específica daquele esporte que ele está fazendo. Então é importante você saber se tem alguma outra valência física que ele está enfatizando na prática esportiva. E na sessão 6, a gente tem os últimos treinos realizados, ou seja, o espaço aberto para o seu cliente deixar lá, anexar, ele pode te mandar por e-mail, então ele pode fotografar aquela planilha antiga que ele vinha fazendo, que contenha detalhadamente a rotina que ele executava antes de começar esse trabalho com você. Ou seja, se for musculação, é interessante que tenha lá o programa A, B, C, bem completo, tanto em termos de exercício, série e repetição, carga levantada para você avaliar se já é um cliente intermediário, avançado, enfim, as planilhas de treino aeróbico que ele vinha executando. Então, esse espaço da sessão 6 é para ele descrever com bastante riqueza de detalhes o que ele vinha desempenhando antes de começar esse trabalho com você, o que vai ser ponto fundamental para que você comece a progressão, só que voltada para a sua maneira de prescrição, a sua própria maneira de conduzir o treino com aquele cliente, que no meu caso, e no caso dos profissionais que seguem o nosso método, é o método progressão de treino. Então, peça seu cliente para que ele não poupe informações e que ele descreva exatamente o que ele vinha fazendo dos últimos treinos antes de começar esse trabalho com você. E a sessão 7 e última são as considerações finais, que nada mais é do que um espaço reservado para que ele acrescente algumas informações relevantes que possam pesar na sua prescrição de treino. Então, pode ser que ele tenha omitido ou até mesmo se esquecido alguma informação relevante, que após essa anamnese completa, porém direta, ele possa ter se lembrado e veja que isso pode realmente impactar de maneira positiva ou negativa na prescrição do seu treino. Então, esse é um espaço reservado para que ele não poupe palavras ou informações e que dessa maneira você consiga conduzir o treino dele da melhor forma possível. É interessante que você deixe isso bem claro para ele nessa sessão número 7.